Meus amores, hoje eu vou conversar com a Joilza Mororó, ela é enfermeira, ela aceitou o nosso convite. Como enfermeira, ela vai apresentar algumas técnicas, né, de primeiros socorros, como a gente pode, de uma certa forma, ajudar as pessoas em casos de convulsão e como a gente pode ajudar as pessoas se de repente elas estiverem passando por um problema de hemorragia. É muito importante você aproveitar essas técnicas, porque numa entrevista como essa, a gente está entrevistando uma profissional que tem as técnicas. Eu sei que na hora você fica muito nervoso, pode ficar nervosa, mas aí se você se liga nas técnicas, você já tem um ponto a mais do que as outras pessoas e até mesmo na hora do nervosismo, do que você pode evitar, né? Então isso é muito importante. Hoje nós vamos receber ela que está aqui no estúdio. Tudo bem, minha princesa? Seja bem-vinda ao nosso programa. É um prazer receber você aqui. Que bom. E aí, Joilza, a gente vai levar para as pessoas que estão em casa a importância da técnica. Por quê? Porque quando a gente apresenta para as pessoas que elas podem fazer alguma coisa, é diferente de você estar numa situação e não saber como agir. Às vezes a pessoa morre ali na tua frente porque você não lembra de nada, você só quer ajudar. E às vezes tem pessoas que ajudam nesses primeiros socorros, mas sem querer não estão ajudando, né? Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigada. Hoje você trouxe um boneco aqui para nos ajudar aqui também a você demonstrar. Mas daqui a pouquinho nós vamos estar com uma pessoa aqui para ela também trazer outras técnicas. De primeira, a gente já vai logo dizendo, a palavra primeiro socorro tem que ser elaborado, tem que ser feito com alguém que tenha no mínimo alguma técnica, né? Exatamente. Assim, nós sabemos que tem os profissionais que fazem realmente as técnicas de primeiros socorros de forma mais avançada, mas nós precisamos, até leigos mesmo, enquanto leigos, mesmo que não seja da área da saúde, precisa ter uma noção básica de primeiros socorros. Para esperar que esse profissional, essa pessoa especializada, chegue até o local. Exatamente, porque se você, por acaso, está passando num trânsito e alguém passa mal, se você souber o básico, você consegue salvar a vida daquela pessoa. Olha só que porque a gente sabe que hoje as ambulâncias têm uma demanda muito alta. Então, às vezes, a espera da ambulância pode ser o tempo de vida que aquela pessoa tem. Interessante quando você fala assim, Joilza, porque a gente ouve muitas pessoas dizerem em vários casos. Nós vamos falar de convulsões, vamos falar de hemorragia, mas a gente chama atenção para vários outros casos que acontecem. De pessoas dizerem assim, olha, se tivesse socorrido o mais rápido possível, se tivesse apressado com as técnicas certas, isso não teria acontecido, não teria chegado a isto. Sempre tem aquele pontozinho, né? Sempre. Nossa. A gente tem, quem é da área da saúde, eu tenho 15 anos atuando, né, na assistência, e a gente hoje, trabalhando com treinamentos, né, a gente vê vários casos mesmo, por exemplo, em escolas, tem situações de crianças que acabam morrendo na escola porque ninguém tem habilidade para, às vezes, estar comendo um lanchinho no intervalo, ninguém tem habilidade de fazer uma manobra de desengasgo, né, às vezes uma vítima de trânsito mesmo. Então, assim, são várias coisas que se a gente se dedicar, né, a aprender, né, enquanto leigos mesmo, você consegue salvar aquela vida. Outra coisa que me chama bastante atenção, se você não aprendeu nenhuma técnica, provavelmente naquele momento do desespero, se você não tem uma técnica, você não vai lembrar de nada na hora. Porque eu acho que nesse momento dá um branco, né? Se você tem a técnica, corre o risco de dar um branco, imagine se você não tiver. Exatamente. Tem gente que o branco esquece até o número do SAMU. Sim. Confunde os números, entende? Então, assim, a gente tem uma lei da omissão de socorro que diz que todo mundo, inclusive qualquer pessoa, não pode omitir o socorro, né? Não pode se negar a atender alguém que esteja precisando. E esse atendimento, ele vai desde só estar ali com aquela vítima ligando para o SAMU, quanto fazer outras manobras também. Muito bom. Eu queria que, antes de tudo, o que falar quando acontece, por exemplo, a pessoa está ali em convulsão ou está em hemorragia e você sabe, vem todo mundo para cima. Antes de qualquer coisa, qual seria a dica relacionada a esse assunto? As pessoas ficam logo desesperadas, mas também tem uns curiosos. Sim. E muitas vezes vai todo mundo para cima e fica aquela sensação assim de tudo muito abafado, as pessoas em cima mais preocupadas com o que está acontecendo do que em ajudar. Sim. Eu queria muito que você chamasse atenção nesse aspecto. Sim. Qual seria a dica de imediato? De
De fato, assim, o que precisa ser dito é quem realmente tem um pouco mais de conhecimento, quando chegar próximo da vítima, precisa realmente, de forma mais educada, Espaço, né? Pedir, gente, por favor, preciso que todos se afastem, porque até isso, esses curiosos, eles atrapalham muito. Isso Acaba é importante. atrapalhando muito. E aí, pedir para afastar mesmo, né? E começar a realizar as manobras. Vai ter gente, tem curiosos, que não sabe nada, não sabe como fazer, mas chega dando um palpite. E muitas vezes palpite errado, no caso de crise convulsiva, por exemplo. Tem muita gente que chega no momento de crise e diz, coloca aqui um negócio na boca do paciente, da vítima. Puxa a língua para fora. Puxa a língua, que são dicas que não pode fazer de forma alguma. Então, o ideal é realmente pedir para que todos os curiosos se afastem o máximo possível. E às vezes a gente até pede para uma pessoa que está ali, que tem um pouco mais de entendimento, né? Até pedir. Paciente, né? Aquela pessoa que esteja mais calma. Mais calma. Por favor, pode ajudar a afastar as pessoas que, enquanto eu estou aqui fazendo o atendimento? Muito bom. Todo mundo ajuda, todo mundo coopera e aquela pessoa está tendo tempo de vida. Exatamente. Né? Bom, estamos lá com uma pessoa que esteja em convulsão. Eu não sei o que você vai mostrar primeiro através do boneco, mas eu gostaria que você ficasse à vontade. O que a gente vai mostrar agora? Bom, eu trouxe o boneco porque a gente faz com esse boneco aqui manobras de reanimação cardiopulmonar. E algumas situações de convulsão ou até mesmo de hemorragia, se não for, se nenhuma das técnicas que a gente fizer der certo, pode ser que essa pessoa ela evolua para uma parada cardiorrespiratória. Nesse caso, hemorragia. Sim, no não caso a da convulsão. Em qualquer um dos casos. Às vezes, no caso de convulsão, se for muito tempo de convulsão, mais de 5 minutos, já é algo que a gente precisa estar atento. Nem toda convulsão se chama o SAMU. Né? A gente pode conseguir reverter ali, né? Mas é importante que quando a vítima comece uma crise convulsiva, que alguém que esteja socorrendo já cronometre. Porque se ultrapassar esses 5 minutos, tem um risco muito maior de lesão cerebral. E esse paciente, essa vítima, ela pode acabar ficando inconsciente. E depois da convulsão é importante observar a respiração dessa vítima. Se ela continua respirando enquanto o socorro chega. Porque se em algum momento parar por alguma situação, porque a crise convulsiva ela acontece por vários fatores. Pois é. Né? E aí pode ser sim que o paciente ele chegue a uma parada cardiorrespiratória. E aí tem que entender sobre manobras para poder começar as manobras antes do SAMU chegar. Com certeza, porque nesse momento que a pessoa está passando mal, ela pode passar mal perto de pessoas que a conhecem, que sabem do problema dela, como ela também pode estar num lugar nada a ver com pessoas que não têm nem noção do que ela está passando ali. Exatamente. Pode acontecer, por exemplo, situações de convulsão com vários problemas de saúde, né? Que às vezes as pessoas desconhecem. Por exemplo, tem um olhar e você vai dizer, isso é uma convulsão. É bem típico, assim, pra gente observar, porque tem outras situações que até parecem, mas de repente não é uma convulsão realmente. Sim. Vanusa, existem vários tipos de convulsão, mas a mais conhecida por todos é a tônico-clônica, que é aquela que você vê a vítima se debatendo toda no chão, né? E que tem um risco maior para lesão cerebral, porque ela não tem autocontrole sobre esse corpo, total. né? Mas existem outras convulsões que são convulsões que a pessoa está aqui e ela meio que parece que está viajando. Sim, aí como se ela tivesse saído do corpo. Não. É como se ela tivesse saído ali por um momento e depois ela volta. Verdade. Ali também é um tipo de convulsão. Então, tem vários tipos, mas essa que é a mais conhecida, né, que todos conseguem identificar, o paciente, ele não tem como a gente nem imaginar que é outra coisa, porque, de fato, o paciente, ele começa com crises muito fortes, né, do corpo, né, de contrações no corpo. Pronto. Involuntárias. Vou deixar você à vontade para a gente mostrar para quem está em casa. Nós estamos com uma pessoa lá no chão, ela está tendo crises convulsivas ou até mesmo hemorragia. Qual seria o comportamento da pessoa? Pronto. Fica à vontade. Se a pessoa ela estiver apresentando crise convulsiva, logo ela cai, né, e começa a ter a crise. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é apoiar alguma coisa aqui na cabeça, abaixo da cabeça do paciente, da vítima, né? E isso pode ser até mesmo uma camisa, qualquer Tira a coisa, camisa lá, qualquer faz um coisa. travesseirinho e coloca de baixo. E coloca aqui de baixo. Certo. Por quê? A minha intenção, a minha maior preocupação vai ser cuidar da cabeça dessa vítima. Certo. E aqui eu posso colocar a minha mão aqui, mas essa mão, ela não coloca força. Ela não segura com firmeza a cabeça da vítima. Tem que ser com leveza. Com leveza. Porque se eu seguro, no momento em que ela está tendo essas contrações, eu posso dar
uma lesão aqui cervical nela. Então, eu só vou segurar para que esse movimento eu possa minimizar, né, o risco de uma lesão mesmo cerebral. Sim. Então, eu seguro aqui, apoiando alguma coisa aqui abaixo, né, porque a intenção é essa, e vou esperar, cronometrando o tempo, né. Nunca, em hipótese alguma, eu vou colocar nada na boca do paciente, da vítima, né, nada. Porque a preocupação da maioria das pessoas é com relação à língua. Ah, mas vai morder a língua. Mas é melhor... Ou vai enrolar a língua e vai se sufocar. Isso, e vai se sufocar. Então, assim, a gente não faz nada disso. No momento da crise, a gente, de fato, vai proteger a cabeça da vítima e impedir que a cabeça dele bata contra o chão. É mito ou é verdade que essa língua pode sufocar essa pessoa no momento da convulsão? É verdade após, porque ele perde a consciência, na maioria das vezes, de fato perde, né? Tem alguns que voltam, retornam logo, mas tem outros que demoram. E a língua, ela tem uma queda da língua, então por isso tem o risco de, sim. Mas tem que esperar essa convulsão passar. Isso, passou, eu coloco ele em posição lateral, né? Na posição lateral, e quando eu coloco na posição lateral, eu automaticamente já abro essa via aérea, entende? E aí... Não colocar nada de caneta, de dedo, né? Nem Esses líquido nenhum. Não dar Nada. líquido nenhum, comida também, não dá nada para essa vítima depois da convulsão. E no momento da crise, jamais colocar nada na boca dele, pelo risco mesmo, porque como tem contração, né? Ele pode cerrar os dentes e aí você perde um dedo. Agora você quebra o dente da vítima se você coloca uma colher, né? Porque tem gente que diz que não, ou até eu coloco uma engasgo, colher. Né? Isso. Então, nossa, Joilza, algo tão simples e ao mesmo tempo tão sério que pode salvar uma vida. Exatamente, que pode salvar uma vida. Nossa. E é muito importante colocar na posição lateral, justamente para manter essa via aérea. Depois dessa convulsão. Isso. Pode acontecer dessa convulsão passar desses minutos? Pode. É mesmo? Pode. Se a vítima, é a primeira vez que a vítima está apresentando alguma crise convulsiva, é importante ligar para o SAMU. Se essa vítima, ela ultrapassou esses 5 minutos, que é o tempo mesmo, assim, que a gente considera como já arriscado, né? É importante ligar e, às vezes, a vítima ela pode apresentar repetidas vezes, né? Por exemplo, se aquela pessoa, você está apresentando essa técnica da cabeça, mas se aquela pessoa, a outra pessoa, não vou segurar aqui as pernas, não vou segurar aqui os braços, e aí? Isso é o correto a se fazer? Não. Porque tem que deixar... como é contrações muito fortes, tem o risco, de fato, de ter alguma fratura, né? Lesão. Naquele momento, então, né? assim, segurar até pode, como eu mostrei aqui a cabeça, mas não com força para tentar parar o movimento, né? As contrações que está apresentando no momento. E nesse momento as pessoas podem ajudar as que estão ao redor, ligando para a emergência, logo de imediato, já vai ligando logo para a emergência. Sim. Aí os demais vão ajudando da outra forma, como você falou, afastando as pessoas de perto, deixando quem realmente tem técnica para estar ajudando. Hoje em dia a gente tem vários profissionais que estão em vários locais e que podem, de uma certa forma, ter mais experiência do que outros, né? É verdade. Isso é muito bom. A hemorragia, como é que funciona? Pronto. Existem 2 tipos de hemorragias que a gente precisa se preocupar, que é a venosa e a arterial. Sim. Quando a hemorragia é arterial, a gente consegue identificar de cara, porque o sangue é um vermelho vivo, ele é diferente, o venoso ele é um vermelho mais escuro, e o arterial ele é vivo e ele é jorrante, porque ele vai... Artéria, mexe com a artéria. O sangramento vai acontecer de acordo com a pulsação. Pulsação do sangue. Eu já senti isso, eu cortei minha mão e atingiu a veia, né? A artéria. E aí, naquele momento, mesmo colocando o pano na minha mão, o sangue queria sair. Era aquela sensação de quente e frio ao mesmo tempo. Em poucos segundos, a pessoa pode perder o sangue todinho do corpo, né? Completamente. Hemorragia é algo muito sério, porque a pessoa pode evoluir para um choque, né? Hipovolêmico, que é o quê? Um choque pela perda de volume. O nosso corpo ele é composto muito mais por água, né? Por líquido, então perde muito sangue, a pessoa ela tem um choque, pode acontecer uma parada e ela pode ir a óbito naquele local por conta do sangramento. Qual seria a técnica ou as técnicas? Pronto, a gente tem algumas técnicas. Você disse que ia precisar de uma pessoa mesmo para dar hemorragia ou a gente ainda pode usar boneco? Da hemorragia, porque eu vou fazer um curativo compressivo. Pode ser a nossa maravilhosa? Pode. Pode, vem pra cá, minha princesa. Qualquer coisa, a gente pode ir filmando enquanto a nossa princesa, a gente tira o nosso boneco.
né? Pronto, vou colocar ele aqui. Fica aqui, rapaz. Fica aqui. E aí, tudo bem? Como é teu nome? Bruna. Eita, o nome do meu filho. Bruna, fica à vontade. Sente aí, Bruna. Senta. Pronto. Como é? Pronto, pronto. Senta aqui, ó. Senta aqui. Pronto. Fica à vontade. Ótimo. Pronto. Se a gente tem uma hemorragia, Sim. que ela... E de repente a gente chega, viu a vítima com hemorragia, vou dar aqui a situação no braço, né? Sim. Um corte muito profundo, que está sangrando muito, mas eu vejo que não é arterial, porque eu já entendo, né, que é... Não é jorrante, né? Não é um vermelho escuro. Pode deixar o bracinho aqui. O que eu posso fazer? Pressão direta, primeiro, né? Eu vou pegar gases. Eu gosto muito de falar para todo mundo que eu conheço, gente, andem com básico dentro da bolsa, porque a qualquer momento ninguém anda. Até quem é profissional da saúde, sim, não anda. Mas assim, o básico é o quê? Um par de luvas. Sim. Não é caro. Bote sim dentro da bolsa. Onde você for, ande com esse par de luva, um pacotinho de gases. Hoje né? a gente já tem a consciência da própria máscara. As pessoas não andam mais nem com máscara. E de repente você está perto de uma pessoa que está com gripe, imagina essas outras situações que a pessoa nem imagina que vai passar. Exatamente. Você não sabe. Eu, por exemplo, quando eu cortei minha mão, eu não imaginava que aquilo fosse acontecer. Foi um presente que eu ganhei de vidro, eu nem trisquei. Automaticamente ele quebrou e quando a lança entrou já foi cortando a artéria. Sim. Que eu nunca imaginei que fosse atingir. E é impressionante, porque realmente foi é o que profundo. você falou, é aquele sangue vivo, né, que tá ali jorrando. E na hora você tem que ter... Caia não, meu filho, fica aqui. Estamos aqui com você, apoiando. E naquele momento, realmente é chocante, porque você não espera. Isso. Tem que ter mesmo. E às vezes a gente, enquanto vítima, não sabe também, né? Como, não. Meu Deus, o que eu faço agora? Verdade. Então, assim, viu o corte, a gente pode vir com uma pressão direta, sim, que é colocar um pano... Se a gente tiver preparado, uma gaze, uma compressa, que é isso aqui. Mas se não, você pode pegar qualquer pano. Tira a blusa lá na hora, mas dá um jeito. Pede a blusa do curioso e vem fazer a pressão. Por quê? Porque se eu não fizer, eu tenho risco mesmo desse sangramento, ele evoluir por muito tempo. E ele tem força, né? Quando é artéria, ele tem força. Quando é artéria, é muito perigoso. Muito a gente perigoso. Realmente precisa agir muito rápido. Então, eu faço a pressão aqui em cima da lesão. E eu faço essa pressão mesmo, segurando com força, né? Porque a intenção é realmente parar, estancar esse sangramento. Mas vamos supor, Vanusa, que eu estou aqui nesse local, essa vítima, eu vi a vítima aqui, ela não só teve uma lesão, mas ela também está apresentando outras coisas, está com dores, né? Está com uma possível fratura nervosa, do outro membro. Né? Ter um comportamento de nervosismo. E eu preciso livrar a minha mão aqui para auxiliar ela em alguma outra coisa. Então, eu vou fazer um curativo compressivo. Certo. Tá? E aqui eu trouxe essas ataduras aqui. São ataduras, tem de dois tamanhos. Mas eu trouxe também essa bandagem israelense, que a gente chama. Ela já é mais apropriada para quem é profissional mesmo da saúde, ou quem já fez o curso, né, e quer andar preparado. Então, assim, você vê que ela tem essa parte aqui, né, que fica... Que serve para colocar exatamente no ponto de sangramento. Então, eu vou colocar aqui, tá? No ponto de pressão aqui, eu coloco essa parte. E aí, isso aqui não é à toa, né? A gente vai colocar aqui. E eu posso fazer para um lado. E depois fazer para o outro. E assim eu vou fechar. É como se fosse uma mão pressionando aquele lugar onde está a hemorragia, não é a pressão que eu estava fazendo com minha mão, agora eu faço com a bandagem. Ela é elástica, tá? E na medida que eu vou passando aqui, eu vou esticando mais. Isso, eu vou fazer aqui de forma mais rápida. Que é o tempo para ir para a emergência. Exatamente. E aqui, ó, tem uns ganchinhos que no final eu coloco aqui e deixo. Muito interessante. Colocando dessa forma, eu fico com minhas mãos livres e posso cuidar da vítima, né, do que ela mais está precisando. Ligar para o socorro, fazer o que for. Isso também serve para sangramentos mais ativos, porém, no caso de sangramento arterial, a gente dá prioridade para usar também o torniquete, que são esses dois aí. São esses dois, né? Isso. E o que é isso aqui? É outro tipo de gaze.
Que interessante. Para fazer a pressão direta. Então, hoje é interessante você buscar um profissional que entenda para que ele possa te instruir com as técnicas Sim. e te abrir os olhos, né, sobre várias questões. Exato. Até na hora, se a pessoa estiver sofrendo um AVC, se a pessoa tiver uma convulsão, tiver ali uma hemorragia, tem várias técnicas para você esperar essa emergência e não perder tempo, né? Justamente. Muito bom, gostei demais, demais. O que é esse aqui? Isso aqui é um pocket mask, né? Que é pra gente fazer o boca a boca na vítima E não de precisar colocar a boca parada diretamente na boca da cardiorrespiratória. pessoa. Exatamente. Aqui eu vou colocar na minha vítima Sim. dessa forma. Olha, gente, que interessante, Jéssica. E aí você coloca a sua boca aqui. Isso. Quando eu fizer as manobras de reanimação, que vier para ventilação, aí eu vou soprar aqui. No caso, o boca a boca é soprar, não é puxar. É soprar. Porque muitas vezes as É pessoas não ventilar, sabem. expandir o pulmão do paciente. Ventilar, não é você tirar o ar, é você colocar o ar. Isso. E aqui é muito bom. É. Hoje o meio da saúde tem vários itens que podem ajudar. Agora você tem que procurar o especialista certo. Busque, entre em contato, procure se informar com esse caso da emergência para você ajudar as pessoas. Então acho que isso é necessário para todos nós. Quem quiser entrar em contato com você, como é que faz? Pode entrar em contato pelo Instagram, Joilza Mororó. Lá a gente, inclusive, dá treinamentos corporativos, treinamentos nas escolas e para qualquer pessoa, né, acima de 16 anos que queira aprender Nossa, muito noções legal. de primeiros socorros. Nas escolas, nas empresas, eu acho Sim. que se faz necessário. Sim, sim.